Quer ter uma ideia de como esse assunto é importante? Composição de movimento, né, em cinemática vetorial? Dá só uma olhada, dá uma folhada na apostila e vê quantos exercícios tem lá sobre barquinhos, né, sobre um objeto arrastando o outro quando se movimenta, o vento. Né, tem muito exercício lá. Vamos para mais um. Esse daqui é bem interessante, você vai gostar. Olha só, um barco ele desce 24 quilômetros de um rio em 2 horas e sobe o mesmo trecho em 4 horas. Sabendo que a potência do motor do barco é constante, tanto ao subir quanto ao descer, determine a velocidade do barco em relação ao rio e a velocidade do rio em relação às margens. Essas são as duas principais perguntas desse exercício. Eu acho que a melhor coisa a fazer vamos fazer um desenho para ilustrar a situação. Né? Então eu tenho aqui as margens de um rio, né? Aqui também, ó, as margens de um rio, né? E são duas situações diferentes, né? Eu tenho um barco, né? Quando ele vai descer o rio, quer dizer, ele vai vir para cá assim, ó, né? Desse jeito. Essa daqui é a velocidade do barco em relação à água, quer dizer, como é que nós medimos isso? Levamos o barco numa represa, colocamos o motor do barco naquela potência, né? E medimos a velocidade com que ele se desloca em relação à água. Mas aqui ó, a água não está parada, é um rio, não é mais a represa. Então a água está caminhando. Aqui eu tenho a velocidade da água em relação a quem? Como é que nós medimos essa? Nós medimos em relação a alguém que está aqui, ó, parado observando, certo? Então, em relação ao solo, tá? E agora na situação diferente, né? É, o barco aqui, ó. E agora ele não está mais descendo o rio, né? Ele está agora subindo o rio. Então o vetor velocidade dele vai estar aqui. Ó. Daqui é a velocidade do barco em relação à água. É uma das perguntas do problema, né? E aqui mais uma vez, né, o rio não mudou, o rio continua a arrastar os objetos da minha figura aqui para a direita. Velocidade da água em relação ao Sol. E aí aquela regrinha que a gente está praticando, né, nessa aula toda vai ser assim. Né? A velocidade, né, do barco em relação ao solo, que é o que a gente quer saber, né, para efetivamente saber quanto tempo o barco demora para descer ou demora para subir, a velocidade do barco em relação ao solo, ela será a velocidade do barco em relação à água, né, mais a velocidade da água em relação ao solo. Certinho? E como a gente faz na primeira situação? Os dois vetores de mesma direção e mesmo sentido. Como é que fica isso? Ah, quando o barco desce o rio, então. Vamos escrever assim. Ó. Desce o rio. Desce o rio é essa figura aqui, ó. Figura 1. Quando ele desce o rio, dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, vai ficar um VBS igual a VBA mais VAS. Muita gente pensa assim, você não fez nada aí, eu fiz sim. Eu olhei para a figura, vi que elas tinham a mesma direção e o mesmo sentido, os dois vetores, e somei. Agora, e quando o barco vai, né, subir o rio? Quando ele sobe o rio? Quando ele sobe o rio, se essa daqui era a situação 1, essa daqui é a situação 2, que corresponde a essa figura que está aqui. Ó. Como é que nós vamos somar dois vetores que têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos? Vira uma subtração, né, gente? Então aqui, ó,
o VBS, vou chamar de linha, porque ele é diferente, né? Ele vai ser o VBA menos o VAS, velocidade da água em relação ao solo. Então, agora, né, nós temos essas duas equações aí. Essa primeira, da primeira situação, e essa daqui é a segunda, da situação do barco subindo o rio. Certo? O que nós vamos fazer? Bom, quando o barco desce o rio, aqui, ó, ele faz isso, ó, ele percorre um deslocamento de 24 quilômetros num tempo de 2 horas. Agora, quando ele sobe o rio, que é essa situação aqui, ele faz um deslocamento de 24 quilômetros, porque ele está retornando, né? Tá o mesmo deslocamento, mas não é o mesmo tempo, né, gente? É por isso que essa daqui é vebelinha, né? Subir o rio é mais difícil do que descer, certo? Por isso que demorou mais tempo, 4 horas. Então agora, ó, essa equação, como é que ela fica? Quando eu tenho o VBA mais o VAS, velocidade, ó, velocidade, não é o ΔS por ΔT? Então vai ficar 24 por 2. E isso daqui dá 12 quilômetros, né, nesse caso aí. 12 quilômetros por hora. Então, quando a água ajuda, o barco vai a 12 quilômetros por hora. E quando a água atrapalha, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o VBA, velocidade do barco em relação à água, menos o VAS, igual. Né? Vou pegar aqui, são 24 quilômetros em 4 horas. Portanto, isso daqui dá 6 quilômetros por hora. E aquilo que a gente tenha percebido ali na aula de teoria, né? O barco, né, em relação ao solo, vai mais lento, não é isso? E o que nós temos aqui? Nós temos um sisteminha, vamos montar esse sisteminha aqui, ó. Né? Quando eu pego o VBA e somo com VAS, quer dizer, quando a água ajuda, isso daqui dá 12. Agora, quando eu pego o VBA e a água atrapalha, menos o VAS, isso daqui dá 6. Soma as duas equações. Né? Quando você somar as equações, o que é que vai acontecer aqui? Ó? VAS, VAS. E nós vamos ficar com VBA mais VBA, 2 VBA. Isso daqui vai ser 12 com 6, 18. Então, VBA, velocidade do barco em relação à água, 18 por 2, 9 km por hora. Se você substituir, né, qual é o número que somado com 9 dá 12? O número que somado com 9, o VAS tem que ser igual a 3 km por hora. Vamos verificar tudo isso de uma forma diferente? Contar a história na ordem trocada? Olha só, vamos contar a história na ordem trocada. Né? Se o barco tem uma velocidade de 9 km por hora, 9 km por hora, quando a água empurra ele e ajuda com 3 km por hora, com que velocidade ele vai se deslocar? Vai se deslocar com 12. Né? 12. Agora, quando a água atrapalha, o barco tem 9 km por hora de velocidade. E a água atrapalha ele, quer dizer, vai no sentido oposto, 3 km por hora. Com que velocidade ele se desloca em relação ao chão? Com 6. Tá claro isso para você?
Agora, a letra C é apenas uma consequência de tudo que a gente acabou de fazer, né? Dá até para fazer essa letra C nesse espacinho que tem aqui embaixo. Ó. Vamos fazer? Nesse espacinho que tem aqui embaixo. Ó. A letra C. O tempo que o barco leva para descer o mesmo trecho com o motor desligado. Se ele tiver com o motor desligado, gente, a gente tem aqui ó, um ΔS, né, de 24 quilômetros. Né? Com o motor desligado, qual é a velocidade que o barco vai ter? Né? Desceu o rio, ó. Ele desligou o barco, então ele não tem os 9 quilômetros por hora, ele só tem 3. 3, que é a velocidade da correnteza, né? 3 quilômetros por hora. Então, saber o tempo aqui é muito, muito fácil, né? O ΔT, ele vai ser o ΔS dividido pelo V, portanto, 24 dividido por 3, e 24 dividido por 3, isso daqui vai dar 8, né, horas. Fácil, né? Quem vive em região onde o principal meio de transporte é barco, como por exemplo Manaus, né, sabe tudo isso que eu estou falando para você. Quando o barco vai viajar num sentido que a água é favorável, a viagem é bem mais rápida, né? Porque a água ajuda. E contra a correnteza sempre foi difícil, não é? Até nos ditados populares. Foi muito bom estar com você, foi muito bom brincar com você.